Olá, meu nome é Pedro e eu apresento a pesquisa intitulada Análise do Mismatch Negativity como um fator de identificação da avaliação de significado social com falantes do Rio de Janeiro, especificamente nascidos com pais cariocas. A minha pesquisa era uma intersecção entre a sociolinguística e a neurociência da linguagem e ela visa entender como a percepção sociolinguística está codificada no cérebro. Geralmente, os estudos sociolinguísticos que tratam de percepção, de avaliação linguística, usam metodologias que a gente chama de offline, como questionários de avaliação subjetiva ou testes de Matched Guise, que são aqueles testes de avaliação implícita, que parecem muito com o teste de associação implícita da psicologia, que é muito utilizado hoje. O meu projeto ele visa entender essa percepção, essa avaliação, com o uso do eletroencefalograma, que é um aparelho que você coloca na sua cabeça com uns pinozinhos assim, e ele consegue medir com alta resolução temporal a sua a reação do seu cérebro a determinados estímulos. Especificamente, nós vamos trabalhar com o Mismatch Negativity, que é um componente muito mais cedo no processamento, acontece geralmente de 100 a 250 milissegundos, e ela fica mais ou menos aqui nessa região mais central do cérebro. É o pico maior dele, é uma negatividade bem mais ou menos aqui, e está relacionado ao desvio de estímulos auditivos no ambiente sonoro. Então ele funciona meio que um som, ele é capturado em um paradigma que se chama oddball, e ele em um som repetido várias vezes, e quando você muda esse som, esse desvio do som padrão para o som desviante causa essa onda no cérebro, e essa onda de captura desse desvio sonoro, ela é modulada por diversas informações de memória de longo prazo. Nós estamos interessados especificamente em entender se essa modulação dessa onda ela é sensível a essas características sociais que a gente percebe em avaliação, em percepção sociolinguística e nesses testes mais comportamentais que a gente realiza. E por que uma onda tão cedo? Eu não estou interessado em buscar, por exemplo, avaliações que são muito complexas, como se essa pessoa é nordestina ou se não é, se essa pessoa é escolarizada ou se não é. Com um componente tão cedo assim, a hipótese em geral é que seja um marcador de reconhecimento de quem faz e de quem não faz parte da sua comunidade de fala. O Gregory Guy tem um texto de 2001 que ele fala que a gente tem essa capacidade de reconhecer quem é daqui e quem não é daqui, quem é do nosso local e quem não é. E os estudos em MMN, não existem estudos especificamente sobre isso. A gente tem um estudo em português que analisou neutralização das pretônicas, então do E para o E, por exemplo, em CK e CK, que não tem significado linguístico da variação, mas só significado social, mas foi com falantes de Minas Gerais, que é um estado em que meio que faz divisa com dois estados que usam essas duas variantes. O nosso trabalho especificamente é no Rio de Janeiro, com palatalização do T e do D, por exemplo, tia e tia, a fricativa em coda, né? Se é casca ou casca, e a retroflexão do R, por exemplo, porta e porta, que são fenômenos que distinguem comunidades de fala. Então nós estamos interessados em entender esses fenômenos, como é que o desvio de uma variante para outra é capturado nesse MMN, e se ele pode ser modulado por características, por exemplo, o seu julgamento sobre essa variante, as suas associações implícitas relacionadas a essa variante, o quanto você conhece dessa região e das pessoas que falam desse modo, para entender se a gente consegue capturar essa variação, essa percepção da variação e o que é que modula essa percepção da variação. Então, o meu trabalho está associado a isso e visa entender, mesmo que de modo preliminar, esse processo esse processamento de variação que acontece no nosso cérebro. Então ele é basicamente isso, ele continua em andamento. Nesse momento a gente está terminando a montagem do experimento para começar a rodada dos dados e já ter algum resultado mesmo que preliminar agora no início de 2025. Então a minha pesquisa é isso e agradeço.